Vamos lá, galera, Campeonato Brasileiro, penúltima rodada. Temos aí os jogos de terça-feira, já adiantou alguns jogos, né? Terça-feira nós temos o Vasco contra o Mirassol. O Vasco que nos últimos jogos não vinha bem, depois não sei quantos jogos, aí ganhou do Internacional, que também está na zona de rebaixamento. É o jogo... Não, o Internacional que perdeu, mas o Vasco vai pegar o Mirassol, desculpa, galera. É que o Inter perdeu do Vasco de 5-1, então tá na zona de rebaixamento. O Mirassol aí brigando. Essa quarta vaga praticamente garantida, claro, tem que abrir os olhos para o Fluminense aí ou o Botafogo não passar. Beleza? Vasco em casa contra o Mirassol e temos o Grêmio que ganhou do Palmeiras contra... o Grêmio que ganhou do Palmeiras antes da Libertadores. O Grêmio vai pegar o Fluminense, está numa ascensão grande aí com o Zubeldia. O Fluminense que ganhou de 6-0 do São Paulo. O Fluminense também brigando lá em cima aí por uma vaga direta aí na Libertadores. Beleza? São esses dois jogos. O jogo de terça-feira, quarta-feira também deve ter a rodada cheia aí. Tem o Flamengo que pode ser campeão. Acho que tem um empate, dependendo do jogo do Palmeiras, já o Flamengo ganha aí o título brasileiro. Beleza? Deixa o like, sininho ativado. Vamos lá montar nosso time aí do Rei do Pitaco. Tá acabando, né? Mas em janeiro tem muito mais. Tem brasileiro e os estaduais. Até rimou, hein? Pessoal, nós temos aí o Vasco contra o Mirassol. Finalmente o Vasco voltou a vencer o Inter. E o Mirassol estava jogando bem, porém nos últimos jogos fora de casa não está ganhando. Temos o Grêmio que ganhou do Palmeiras. O Palmeiras até começou melhor o primeiro tempo. Aí o Grêmio empatou e virou o jogo, né? E o Fluminense que tá no embalo aí com o Zubeldia 6-0. Então é um jogo bastante equilibrado. Aliás, todos, galera, são jogos equilibrados. Eu não confio em saldo de gols de ninguém, então eu acho que eu vou escolher o time do Vasco. Deixa eu ver o Mirassol fora de casa. Ó, período vitória. Aqui contra o Ceará, beleza. Eu quero ver fora de casa. Empatou com o Santos. Aí perdeu do Fluminense. Ganhou do Sport, que é o saco de pancada. E aqui foi no primeiro turno, né? Não. E perdeu de 3-0 do Corinthians. Então por isso que eu vou escolher o Vasco. Apesar que o Vasco também não tá. Olha isso, né? Vem tomando gol. Infelizmente, ó. Tomou um do Inter. Eu tinha até colocado o Paulo Henrique. Se tivesse 5 aí, uns 17 pontos. Mas beleza. Lucas Piton, Pedro Henrique, Paulo Henrique. E vamos com o Vascão. Vamos colocar já o Léo Jardim, que fez 4 pontos no último jogo. O treinador é o Fernando Diniz. Vamos ver os zagueiros prováveis. Tem o Robert Renan. Média do Robert Renan não está boa, galera. Ex aí Internacional, 0 e 1,40. Mas enfim, é o que tem para hoje. E o Carlos Cuesta, não é o Vitor Cuesta não, galera. Nossa, o Vitor Cuesta, quem lembra, hein? De 2, 3 anos atrás, hein? O cara era mito do Cartola. O último time dele foi o Bahia. Deve ter ido pra fora, nunca mais esse cara. Bom, vamos lá. Carlos Cuesta, vou colocar já o goleiro reserva. Tem o Thiago Volpe, o Fábio, né, meu xará. O Walter aí, mas eu vou com o time do Vasco, então não tem. Colocar o Daniel Fusato. Ele jogou alguns jogos. Negativou. Esse daí é cria do Palmeiras na época, eu lembro. E o zagueiro reserva tem o João Vitor, Gustavo Martins, Kennedy Freitas e Ignácio. Vou colocar o Martins. O lateral reserva temos o Marcos Rocha contra o Palmeiras, 4,70 aí, mesmo tomando gol. O Marlon, 4,10 aí. Então são os dois bons laterais. Claro, tem o Reinaldo, mas a gente não vai colocar. Colocar o Marco Rocha. A meiuca, galera. A meiuca. O Arthur joga a bola, hein, esse cara, hein? Contra o Palmeiras. Vou colocar o Arthur. Edenilson. Ó, Lúcio Acosta. 2. Tem o Dodge. Gabriel. E o William, né? Dúvida. Eu vou colocar até o William. Opa, coloquei. Ó. Ele que fez o gol contra o Palmeiras. Gabriel Danielzinho. Eu vou colocar o Felipe Coutinho. Beleza. Meio campista reserva, coloco o Nuno Moreira, 8,90. O ataque é o menino Ryan, cadê ele? Voltou a fazer gols, né? Tudo bem que o Inter não tá essas coisas, mas ele fez. Importante que ele deixou o dele. Foram 2 gols. 0, não tava tão bem nos últimos jogos. Mas Ryan é Ryan, né? Não, solteiro não. Kevin Serna sim, Canóbio. Everaldo, cadê o Canóbio? Tá suspenso? Pô, tá suspenso, galera. Ele também imitou no último jogo aí. 20 pontos.
Bela mitada aí. Então vou colocar o Kevin Serna e o Carlos Vinícius está suspenso no time do Grêmio, senão eu também iria colocar. Bright White, André Henrique, Alisson, André Gomes, 17 pontos. Alisson, nossa, Pavão não, Bright White, cadê o Amuso? Também tá suspenso também, então eu vou dobrar. Vou dobrar. André Gomes, não vou colocar Everaldo também, acho muito fraco. Vou colocar esse André Henrique na reserva. Então é isso, galera, focamos aí nos jogos aí. Amanhã, o mercado fecha aí terça-feira, beleza? Deixa eu salvar. Boa sorte a todos.